dia a todos, que Jesus nos ilumine, nos ampare nos nossos estudos. Estamos estudando o livro Obreiros da Vida Eterna, livro magnífico, estudo fantástico, né, acerca da desencarnação de cada um de nós. Então é bom que a gente preste atenção, né, nesses processos, de como é que funcionam esses processos no plano espiritual e aqui no plano físico. O estudo anterior, né, encerrou na visita que eles fizeram a Fábio, né, aonde Jerônimo falou: olha, podemos ir, né, ele vai dispensar qualquer cuidado. Inclusive, apesar de Fábio estar com tuberculose, né, está numa situação de corpo bastante deteriorada, não foi necessário aplicar o passe nele, né, para ele se sentir mais fortalecido. Ele, através da sua mente, elaborava forças positivas capazes de se sentir bem, capaz de se sentir esperançoso, capaz de se sentir com fé, né? Um caso extremamente interessante. E André Luiz diz que eles saíram daquele ambiente muito admirado, né? Admirado da situação daquele rapaz ali, né? Encantado com ele. E aí ele diz que dali a instantes, né, saíram pela rua e eles acabaram entrando em um confortável apartamento, né, num desses prédios modernos de elegante bairro do Rio de Janeiro. Eles entraram e no leito permanecia uma respeitável senhora, né, muito bem vestida, idade avançada, com evidentes sinais de moléstias cardíacas, né, ela tinha o coração doente. E estava junto com ela duas senhoras, né, duas jovens senhoras ainda, que discretamente a atendia, né, nas suas necessidades ali. E Jerônimo explicou que o nome daquela senhora era Albina, né, que ela era afiliada às organizações superiores da colônia Nosso Lar. A gente, se recordando de Nosso Lar, nós vemos que Nosso Lar tinha 6 ministérios, né? Da regeneração, auxílio e esclarecimento, né, de baixo para cima, e os superiores eram de comunicação, elevação e união divina. Então, na realidade, a Albina, quando veio de Nosso Lar para a crosta terrestre para reencarnar, ela pertencia a um desses três, ou comunicação, ou elevação, ou união divina, né? E aí, Jerônimo esclarece que ela tem inúmeros admiradores no mundo espiritual, mas esses admiradores pelo muito que ela vem fazendo na esfera do Evangelho, ou seja, a admiração é fruto dos trabalhos atuais, daquilo que ela está executando na Terra, não daquilo que ela foi no passado lá em Nosso Lar, né? Permanece presentemente a serviço dos círculos evangélicos, né? Hoje ela era protestante, ficou viúva cedo e desde essa época se consagrou ao labor educativo, formando, né, crianças e jovens, ou seja, ela trabalhava na evangelização, passando para as crianças, né, mostrando através desses ensinamentos o valor do Cristo e de seus exemplos. Mais uma vez André Luiz se maravilhou, né, com a grandeza da fraternidade legítima, né, que imperava nos planos superiores. Ele percebeu que ali não se buscava rótulo das criaturas, não se cogitava no sentido particularista, se era parente desse, se era parente daquele, por isso que estava atendendo. Não via se a pessoa era um grande religioso, um padre, um pastor ou um dirigente espírita, e nem a sua importância social, né? A única coisa que se procurava para dar assistência era realmente o coração fiel a Deus, que ministrava-se, e aí ministrava-se o amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. Nós percebemos que talvez por causa das lembranças da sua vida na crosta terrestre, né, na última encarnação,
André Luiz, ao observar aqui, né, que a maioria de nós realizamos alguma coisa, se percebemos que teremos vantagem, né, teremos algum retorno para nós, então André Luiz ficou encantado com esse desinteresse no plano espiritual superior, que ajudava os que se esforçavam por melhorar, né, independente da crença, do rótulo doutrinário que carregavam na crosta terrestre. Ou seja, o que vale para o mundo espiritual, na realidade, é o resultado. E a gente sabe, os espíritos superiores vêm nos chamando a atenção que a doutrina espírita só representa para nós maior responsabilidade, de acordo com o que Jesus ensinou, que muito será pedido a quem muito foi dado. Nesse instante, Jerônimo aproximou-se dela, né, e tocou a fronte de Albina. Ela na hora iluminou seu semblante, se tornou mais feliz ao contato das mãos de Jerônimo. Foi assim um pim! Ela na hora, ela percebeu a sensibilidade, a reação quase que imediata para buscar fazer alguma coisa que elevasse o seu pensamento aos padrões de espiritualidade superior, a fim de aproveitar a oportunidade da presença de espiritualidades superiores ali junto com ela. Então ela disse a uma das moças: Eunice, dá-me a Bíblia, desejo pensar, meditar, refletir um pouco. A moça veio logo com uma sugestão para ela. Você vê, uma sugestão de filha, mas olha a sugestão que a moça dá. Ó, mãe, não será melhor descansar? Graças a Deus, a dispneia, a falta de ar, né, cedeu. E a senhora parece tão bem disposta. E a gente percebe que, embora o sentimento de cuidado, mas é preciso que a gente estar vigilante, né, para vencer esses obstáculos que aparecem na nossa vida, de coisa que aparece uma sugestão boa. Se a Albina, por exemplo, tivesse vínculo com o conformismo, com a preguiça, talvez ela poderia aceitar a sugestão do nada fazer, mas no caso a sua resposta é imediata e convincente. Ela diz à moça: a palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Né? André Luiz diz que essa suplicante ternura acompanhou-se de uma expressão verbal delicada, gentil, carinhosa, de tal modo que Eunice, a filha, foi vencida, né? Apanhou o volume sobre a cômoda e deu a ela, e entregou a ela, né? A gente vê que o ascendente moral, né? A forma certa de agir, de falar. E aí ele conta que ela pegou, auxiliada por Jerônimo, abriu o testamento divino, ou seja, a Bíblia, e leu o capítulo 11, a narrativa, né? Alusiva a Lázaro no Evangelho de João, né? Depois de ler de maneira pausadamente, para ter um bom entendimento a respeito do conteúdo, a simpática senhora, né, a velhinha que ele coloca, leu de maneira pausada e, terminando, exclamou: agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Alegra os céus, possamos todos nós encontrar vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. As moças imediatamente acompanhou ela. Assim seja, mãe. Jerônimo então recomendou ao André Luiz aplicar passes, né? Não ao André Luiz, ao pessoal que estava junto com eles, a aplicar passe de reconforto. André Luiz disse que depois dessa operação que foi feita, ele começou a observar, né, a insuficiência cardíaca, né? O que provocava aquela insuficiência cardíaca, e ele disse que era um aneurisma, né, de condições ameaçadoras, ou seja,
uma veia que antes do coração, ela estava dilatada, né? Ela perdeu a elasticidade, ela tinha como se fosse um bojo em volta. Isso não dava força suficiente para ela poder bombar o sangue para dentro do coração, né? Dela soltar o sangue dentro do coração. Isso provocava uma falta circulatória, tanto para os tecidos cardíacos, né, que estava ali adoecendo, como para todo o corpo. Provavelmente ela estava deitada por causa disso. E aí, Jerônimo ia conversar mais um pouco, falando a respeito das informações dela, quando de repente chegou um espírito superior para ficar ali na cabeceira dela, velando por ela. Cumprimentou a todos de maneira educada e com simplicidade. E aí Jerônimo explicou que eles estavam ali por causa da missão que levava eles ali. E ela então sorriu e fez uma consideração. Falou assim: reconforta-nos a proteção que nossa irmã é objeto, né? Quase dizer assim, foi muito bom, eu fico contente. No entanto, creio que há fortes pedidos de prorrogação em favor dela. Todos nós, ou seja, todo mundo, é de parecer que ela deva ser chamada ao mundo espiritual, em nossa esfera, urgentemente, para que ela possa receber os prêmios de que se fez jus pelo seu trabalho. Todavia, há razões poderosas para que seja amparada conveniente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Alexandre disse assim: teremos o prazer de todo o serviço fraterno. E ele falou isso aí com bastante afabilidade. Passaremos por aqui até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. Ou seja, era uma missão. E apesar das informações, ele precisava ficar perto para saber o que deveria fazer. Ele com certeza iria saber informação direto de quem deu essa missão para ele fazer. Não eram simplesmente, tá bom, eu vou lá para o nosso lar e vou avisar eles disso daí, né? Ou seja, era uma missão, e ele era quem estava chefiando. A senhora, né, esse espírito superior que estava ali para cuidar de Albina, agradeceu e eles imediatamente saíram daquele lugar e foram fazer outras visitas. E é muito significativa para todos nós a ponderação que André Luiz faz nessa outra visita, né? Porque ele vai falar para a gente a respeito do ambiente hospitalar, que essa visita eles vão chegar em hospitais. E aí ele disse assim que eles atravessaram aquela distância assim de maneira rápida e chegaram num hospital muito movimentado. O movimento era grande e logo na porta do hospital tinha um grupo de espíritos fazendo a defesa ali. Como nós vimos lá que existia espírito fazendo defesa lá na Casa Fabiano, na porta do hospital tinha espíritos que faziam ali aquela defesa. Por quê? Porque havia ali tanta atividade por parte tanto dos encarnados como por parte do desencarnado. E diante daquele alvoroço que estava ali, Jerônimo não deu a mínima, né? Não deu a mínima atenção, foi entrando e eles foram seguindo, o André Luiz foi seguindo as pegadas de Jerônimo, Jerônimo não dá a menor atenção a todos os desconhecidos. E eles foram atravessando os corredores, as salas, alcançaram grande enfermaria de amparo gratuito, que atendia as pessoas mais carentes. E André Luiz informa que a maioria dos leitos ocupados se mostravam doentes e entidades espirituais que os rodeavam. Umas tinham o caráter de assistência, né, defensiva, espíritos que estavam ali protegendo, e outras tinham acirrada perturbação, perseguição, obsessão, né?
Assim se desdobravam as cenas mais diversas. Dá para a gente ter uma noção, né? André Luiz, com a curiosidade científica dele, e Alexandre andando, entrando sem dar atenção, e ele querendo saber tudo o que estava acontecendo, dá para a gente imaginar o estado de alma dele. E aí André Luiz já fala assim, que prevenindo talvez mais a mim do que aos demais companheiros, o dirigente do nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. E ele disse que decorreu alguns segundos, eles estavam de frente de um cavaleiro maduro, rosto profundamente enrugado e cabelos brancos, cuja a cabeceira vigiava também um companheiro espiritual. Tinha um espírito ali protegendo ele. Apresentou-se Jerônimo ao espírito, né? Tratava-se de Bonifácio, um irmão do plano espiritual que ajudava o doente. Em seguida indicou o doente mergulhado em lençóis brancos, né? E ele esclareceu: aqui está o nosso velho Cavalcante. É virtuoso, católico, romano. É um espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem e ao próximo. Ou seja, Cavalcante era bom, era um homem bom e prestativo, né? Ele estava ali sempre procurando fazer o melhor que ele podia pelas pessoas. E era uma pessoa abnegada, era uma pessoa de trabalho, realmente de bastante trabalho. E aí Jerônimo continua dizendo que ele tinha vindo de nosso lar também há mais ou menos 60 anos atrás. E possuía no mundo espiritual grande círculo de amizade pelos dotes espirituais que ele tinha, ou seja, mais uma vez, pelo trabalho que ele vinha desempenhando na crosta terrestre, não pelo seu passado há 60 anos atrás, lá no mundo espiritual. Com certeza ele recebia essa assistência, mas em virtude da amizade, mas só que ele fez jus para receber também essa ajuda. Sua existência, cheia de belo sacrifício, fala ao coração. Aqui se encontra junto a indigência, ou seja, junto àqueles espíritos, aquele monte de espíritos de pessoas muito carentes. Mas ele não precisava estar ali. Ele foi abandonado pelos parentes. Por quê? Porque ele era uma pessoa simples, não ligava para luxo, não ligava para nada. Então o pessoal, os parentes falaram: bom, já como que ele não liga para isso, vamos botar ele na enfermaria mesmo, e ele pode ser tratado desse jeito. Mas aí o Jerônimo disse que a misericórdia divina também não abandonou ele. Estavam ali todo mundo para ajudar. Findo assim, enquanto Alexandre deu aquele intervalo no que ele ia falar, Bonifácio informou que a cirurgia que Cavalcante ia fazer, a intervenção no duodeno, estava marcada para outra manhã. E aí Jerônimo disse para ele que iria assistir ao Cavalcante no instante em que fosse necessário. E obedecendo às recomendações de Alexandre, André Luiz foi aplicar o passe magnético, o trabalho do magnetismo em Cavalcante, para lhe dar um pouco de alívio. E ele disse que ele aplicou pelo abdômen, né, em toda a região ali do duodeno, né, que estava bastante ulcerado, e tinha uma inflamação muito adiantada do apêndice, né, que estava quase para estuporar. Ele estava infeccionado e muito grande, né? E ele notou que, ao contrário de Dimas e de Albina, que eles tinham acabado de visitar, Cavalcante não deu a mínima quando recebeu o toque, quando ele recebeu o toque espiritual, quando ele recebeu a ajuda espiritual. Ele não percebia a presença dos espíritos superiores ali. Verificando que, apesar das suas elevadas qualidades morais, faltava a ele, né, aquilo que André Luiz colocou, de educação religiosa, para poder fazer esse intercâmbio com o plano espiritual, ou seja, perceber a espiritualidade superior. Ou seja, ele não estava acostumado a fazer essa expansão da alma, né, quando se faz a prece, de entrar em contato com os espíritos superiores, né, através de uma expansão, através da verdadeira prece
que a gente tem que fazer com o sentimento, com entrega, para que nós possamos elevar o nosso padrão magnético para usufruir da inspiração, dos confortos e dos demais auxílios do plano maior. Provavelmente, a causa disso daí era por causa dos vícios que ele tinha de fazer as preces decoradas, tão comum na religião que ele professava, né? Ou seja, acostumado a rezar terço, a fazer Pai Nosso de qualquer jeito, não havia se educado a fazer essa elevação dos padrões dele ao fazer a prece. E ele disse que de todos os quadros que ele havia acompanhado até ali durante aquele dia, aquele era o mais triste. Porque além, né, das vibrações do ambiente altamente perturbadas, imaginemos o vozerio dentro daquele ambiente completamente de correria dos dois planos, palavras de baixo calão, espíritos xingando, falando, e ainda uma série de outros problemas que a gente não consegue, assim, a nossa mente não consegue agora vislumbrar para a gente poder dar aqui, né? Além de tudo, o próprio Cavalcante não oferecia ensejo para a atuação, ou seja, ele não estava aberto a receber. E nesse ponto, o Bonifácio comentou, né, que ele estava tendo dificuldade para manter Cavalcante tranquilo. Porque Cavalcante tinha espíritos desencarnados que ficavam assediando ele constantemente, justamente por causa do apego, justamente talvez por causa de ter auxílio, porque achar que ele era um espírito mais superior e que ele poderia dar uma ajuda para eles, talvez seja desse. E que apesar do incessante trabalho, o constante trabalho de Bonifácio tentando ajudar Cavalcante, muitos desses espíritos conseguiam furar esse bloqueio por causa da afinidade, por causa também do problema do próprio Cavalcante, e aí os espíritos conseguiam perturbar ele, incomodar ele. E aí dessa vez Bonifácio fala que ele não tinha se preparado conveniente para libertar-se do jugo da carne e sofre pelos exageros de sensibilidade. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente magoado, entristecido, né, pesaroso, pelos abandonos que ele vinha sofrendo ao longo da vida, certo? E muito embora, né, o abandono que ele percebeu, ele tem o pensamento, né, segundo o Bonifácio, um pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que amam, ou seja, ele achava que as pessoas modificariam e que voltaria, e que ele teria novamente aqueles parentes em volta dele, com o carinho que ele achava necessário, né? Ou seja, ele conservava essa ilusão de que as pessoas iriam mudar com o tempo, né? Que é uma ilusão que ele trazia. Semelhante situação, né, segundo Bonifácio, dificultava sobremaneira os esforços que ele estava fazendo ali, né? O apego na parentela, a situação única, né, que Cavalcante colocaria para ele poder ser feliz, né? Porque ele queria permanecer no corpo físico para ter esse conforto que ele achava essencial. Jerônimo concordou, sim, entendemos, a deficiência da educação na fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma, em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos favores inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, né, quando o André Luiz eles se despediram ali, aquele grupo que se despediu ali, ele diz que Bonifácio, o espírito superior que estava protegendo Cavalcante, ficou comovido, né? Ele se emocionou e agradeceu muito a visita deles ali, né? E aquelas informações de que eles estariam juntos para ajudar. E aí o André Luiz conta que decorridos alguns instantes, né, escassos instantes, eles ganharam o pórtico de um prédio, né? Era um asilo para crianças, né, que trabalhava em nome de Jesus. Era uma instituição espírita cristã.
E lá ele já percebe que tinha um monte de espíritos superiores trabalhando, vai e vinha ali. Era diferente do hospital, porque tinha espíritos superiores do mesmo padrão de André Luiz, dos padrões dos espíritos superiores, trabalhando ali. E quando eles entraram, eles encontraram um bondoso ancião que veio receber eles, né, de maneira alegre. Ele reconheceu aquele espírito assim, né, de imediato. A gente vê que fã existe em todo lugar, e a gente percebe que André Luiz era fã desse espírito. Era o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, né? O doutor Adolfo Bezerra de Menezes veio recebê-los, abraçou cada um de maneira espontânea, de maneira jovial, né? E a gente observa a fineza desse espírito. No final a gente vai perceber por quê. Porque André Luiz coloca que ele ouviu as explicações de Jerônimo com interesse, né? Ouviu ele era um espírito superior, já sabia que eles viriam, porque logo em seguida aqui, Dr. Bezerra diz para ele, olha, já esperávamos a comissão, ou seja, ele sabia que eles viriam, sabia de todo o processo, mas mesmo assim ele ouviu com interesse. Não ouviu assim, fazendo um favor à pessoa. Ele ouviu com interesse tudo que o Jerônimo tinha para falar para ele. Aí ele falou assim, ó, felizmente, né, o Dr. Bezerra disse para eles, a nossa Adelaide não dará trabalho. Ela passa, e aí ele passa, né? Ele passa uma relação de motivos, porque a Adelaide se encontrava preparada para desencarnar. Ele coloca que o ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo fraterno aos órfãos nesta casa de paz, aliado aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões no bem, preparam-lhe a alma para esta hora. Ou seja, né? Ela estava preparada para ir para o mundo espiritual justamente por quê? Porque ela fez tudo o que precisava fazer, além de tudo, tinha assim muitas pessoas que ainda desgostavam, traziam um monte de coisa, então ela teria muita alegria em estar realizando essa parte, né? Seria fácil convencer, seria fácil conversar com ela sobre desencarnação, ela não sentiria muito, ela não tinha apego aos bens materiais, né? Ele mesmo tomou a dianteira, o Dr. Bezerra tomou a dianteira e conduziu o grupo ao quarto onde a médium estava. Interessante que não tinha ninguém de encarnado cuidando dela, mas tinha dois espíritos muito iluminados, duas jovens, né, que permaneciam na sua cabeceira, acariciando a cabeça daquela velhinha. Eu fiquei imaginando a sensação de paz, a sensação de harmonia, de bem-estar dessa senhora, que estava desencarnando ali, que estava deitada ali, né? Apesar de não ter ninguém para fazer companhia, mas ela estava muito acompanhada. André Luiz diz que se acercou assim de maneira respeitosa àquela senhora. Os seus cabelos grisalhos, segundo ele informa, parecia fios de neves. Dr. Bezerra indicou ela contente e falou assim, Adelaide sempre foi leal discípula dos mestres, do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. A gente vê que mais uma vez vemos a sensibilidade. Diferente do caso do Cavalcante, né, que não conseguiu perceber. Ela já percebeu de imediata, né? Se Cavalcante tinha uma falta de educação religiosa, isso não acontecia com Adelaide, que tinha a capacidade de perceber o que acontece ao redor. Nós vemos também que ela procura algo para transcender a sua alma. Igual
Vocês estão lembrados, por exemplo, no estudo de quarta-feira, que o seu Leon Denis fala sobre a prece, que nós deveríamos olhar a natureza e transcender a nossa alma, a gente poder perceber a sabedoria, a grandiosidade da criação. Olha o que ela fez, ela olhou o ramo de rosa, né, para poder levar o seu padrão espiritual, né? Vemos que ela também procura algo para transcender, né? Acho que isso é o que o senhor Leon Denis quer dizer para a gente no livro Depois da Morte, né? E assim a gente vê que ela tem mais facilidade para entrar em contato com os benfeitores espirituais a partir dessa inspiração que ela teve, né? De observar e conseguir se elevar de maneira mais facilmente o seu padrão magnético. André Luiz diz que de sua mente equilibrada emanava raios brilhantes, né? Assim que ela entrou em prece, André Luiz diz que ela não enxergou ele, André Luiz, não enxergou Jerônimo, Hipólito ou Luciana, mas ela enxergou de pronto o Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque eles tinham uma união por sublime cadeias do coração. Ele saudou ela de maneira afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas, né? Deve ter cumprimentado ela, deve ter falado, olá, como é que vai, tudo bem, né? A gente vê aqui, né, o que a perfeita sintonia é capaz de fazer. Esta é a capacidade que a doutrina espírita nos ensina, de que nós podemos entrar em intercâmbio com todos os espíritos desencarnados, com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amigos no mundo espiritual, desde que a gente permaneça num equilíbrio desse, e que esses espíritos nós conservemos essa afinidade que a gente tem na crosta terrestre, conservar ela no mundo espiritual dentro de um grau de despreendimento capaz de ter a alegria sem apego a esses entes queridos, né? E aí Adelaide fala para ele, sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo. Estou pronta. Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a ele, o nosso Salvador. Mas, e aí ela desabou, começou a chorar, sem condições de continuar. André Luiz disse que uma emoção profunda, né, deu aquele nó na garganta e ela começou a chorar e os olhos começaram a produzir bastante lágrimas. O Dr. Bezerra aproximou-se dela, sentou ao lado dela na cama, afagou-lhe a cabeça, né? Olha, imagina que cena, né? Que privilégio, né? Nem privilégio, né? Que merecimento, né? Começou a afagar-lhe o cabelo e disse assim para ela, já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Oh, Adelaide, compreendo o seu devotamento materno à obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada. E Jesus, o médico divino de nossas almas, autorizou o seu repouso. Confie nele. As penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupação. Converta saudades em esperanças e desates os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Ou seja, desapega, minha filha, né? Vai em paz, não é verdade? Adelaide pousou os olhos no benfeitor
muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua jornada está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz. Por quê? Seu espírito virá condecorado de cicatrizes. Depois de resistir o mal durante muitos anos, como sentinela na fortaleza da fé viva, ensinou aos que lhe cercavam o caminho todas as lições do bem e da verdade possível ao seu esforço. A gente vê que ela não trabalhou com esclarecimento elevado, aquela sabedoria, mas dentro dos recursos que ela possuía, dentro da alma dela, ela utilizou todos eles, dentro da simplicidade, dentro daquilo que ela conseguia fazer, ela fez o melhor. E aí, Dr. Bezerra continua: entregue parentes, afeições a Jesus e medite agora na humanidade, na nossa abençoada grande família. Ou seja, saia do círculo pequeno em que você vive da família para abraçar uma causa maior. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, continua o Dr. Bezerra, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Ou seja, logicamente, ela iria ter que abandonar esse trabalho pela desencarnação. O Cristo não teria alguém para fazer a substituição à altura, para continuar o trabalho nos padrões que estavam, mas ele teria que fazer as modificações que fossem necessárias para o trabalho continuar, faria as modificações e continuaria o trabalho dentro da necessidade que aquele trabalho necessitava. E aí Dr. Bezerra continua: basta a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração a luta final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu quase feliz. Logo em seguida, a pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visita. Ou seja, uma daquelas crianças ali abriu a porta e falou: mãe Adelaide, olha, tem gente aqui que vai visitar a senhora. E a Adelaide então quebrou, Ela centralizou a atenção na menina e perdeu o contato com o Dr. Bezerra, justamente porque ela se ligou ao plano físico. Ela estava ligada ao Dr. Bezerra, mas a atividade do plano físico acabou chamando a atenção para ela e, logicamente, ela não conseguiu mais contato com ele. E nesse ponto, Dr. Bezerra começou a conversar com Jerônimo assuntos pertinentes aos problemas que diziam a respeito daquela missão de desencarnação que ele estava falando, mostrando que o chefe da missão, que tinha passado a missão para o Jerônimo, foi justamente Dr. Bezerra, provavelmente em atividade no nosso lar. Ele já começa a conversar e a orientar Jerônimo sobre isso daí. E aí eles acabaram se retirando para permitir maior facilitar a conversa, tudo entre eles acabaram se afastando. Essa é a nossa lição de hoje, A semana que vem a Janete dará continuidade ao nosso estudo. Que Jesus nos abençoe a todos.